Olá, que a graça e a paz seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Aqui quem fala é o pastor Ale Rocha. Bem-vindos a mais uma aula na nossa Escola de Sabedoria, a escola dominical aqui da ICJBV, a Igreja de Cristo, aqui no Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Bem-vindos à nossa aula de número 8 e o nosso 9º vídeo. Nós estamos dando início a um momento chave no curso de Apocalipse. Estamos indo para o capítulo de número 5. Vale a pena ressaltar sobre aqui embaixo neste vídeo no YouTube, na descrição, tem todos os links para as aulas anteriores. Se você caiu de paraquedas, foi convidado, ou esse vídeo chegou a você por algum motivo, pare o que você está fazendo e veja as aulas anteriores. É importante que você compreenda todo o contexto já ministrado para dar continuidade aqui no nosso curso. Outra questão que vale a pena ressaltar tem a ver com o nosso grupo privado de WhatsApp, onde compartilhamos o material que usamos aqui, enviamos todos os slides, os PDFs, e aonde você pode também efetuar e tirar qualquer dúvida a respeito do que ministramos. Também você pode fazer isso comentando o vídeo e dá aquela força para o nosso canal, se inscreva, clica aí no sininho em alguma parte aqui embaixo, mas vamos para a nossa aula, sem mais delongas. Pois bem, meus queridos, estamos no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Já entendemos que o possível grande escritor do texto é João, o apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, que foi decapitado, foi morto, primeiro mártir da igreja. João está preso numa ilha chamada Patmos, próximo da Itália, de uma geologia de rochas vulcânicas, E ele está preso por causa do testemunho da sua fé. É domingo, o dia do Senhor, e ele então tem uma visão. Nós dividimos essa visão, que também é a divisão do livro, em 3 partes. A primeira, João olha para o céu se abre, e então ele vê coisas relacionadas ao céu. Ali ele vê alguém que tem 7 taças, tem 7 estrelas, 7 candelabros. Aspecto dele é diferente, Entendemos nas aulas anteriores que ele tem a visão do Cristo glorificado. Os capítulos 2 e 3 entendemos a respeito da demanda referente às cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Já entendemos as diferentes vertentes de interpretação dessas 7 igrejas, como sendo igrejas físicas, igrejas existentes na época, representação da igreja ao longo da história ou a própria igreja ao longo da história. Entendemos também o capítulo 4 sobre alguns personagens e algumas figuras que são inseridas na visão que João tem do trono, e entramos então, propriamente dito, no capítulo de número 5 do livro de Apocalipse, com todas as suas particularidades. Ok? Pegue sua caneta, pegue sua Bíblia, pegue o seu papel, não deixe de anotar todas as suas dúvidas, e aí, com o passar da aula, você pode comentar o vídeo, fazer alguma pergunta ou alguma observação, e juntos vamos participar e navegar, por assim dizer, nesta linda jornada. Ok? Pois bem, queridos, a primeira parte nos apresenta no capítulo 5 do livro de Apocalipse, é o que nós chamamos de um livro selado. E isso tem a ver com os selos. Quando eu falo selo, você que é do Brasil, não imagina aquela questão de papel que vai nas cartas. Nós estamos falando, como você já deve ter visto um filme de antiguidade, quando o envelope é fechado, que derrama aquela cera, e aí o rei vinha e colocava o seu anel e selava aquele documento. Então isso lacrava um documento, geralmente com cera derretida.
é desse tipo de selo, a selo que lacra um documento que nós estamos falando, tá? Então a palavra livro, que está no versículo 1, que diz assim, olha: então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. A palavra livro refere-se a um pergaminho, aquela folha que é enrolada, né, possivelmente de couro ou de uma pele animal, ou, né, então, dependendo do contexto e o momento histórico, o elemento natural do pergaminho, né, ele difere um pouco. Mas ali não existia livro como nós enxergamos, folhas, encadernamento. O pergaminho ele era feito de junco, que crescia ao longo dos rios e custava muito caro. Esses pergaminhos específicos é um documento que comprova que Cristo fez e possui a criação. O Testamento Romano ele era lacrado com 7 selos. Esse pergaminho é a determinação ou o testamento que dá a Cristo o direito de reivindicar a criação em virtude do seu sacrifício, conforme relatado no verso de número 9 do capítulo 5, que diz a seguinte sentença: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Apenas o herdeiro pode abrir o testamento, e Cristo é o herdeiro de todas as coisas, conforme você pode aí encontrar no livro de Hebreus, capítulo 1, verso de número 2. Alguns estudiosos pensam que o pergaminho contém os julgamentos relatados do capítulo 6 ao 9, a questão das taças, do juízo que Deus vem ao mundo. O fato do pergaminho ser escrito de ambos os lados, então vamos imaginar que ele está enrolado do lado de dentro e do lado de fora, evidencia que o destino do mundo pecaminoso está selado, está lacrado, está determinado. Nada pode ser acrescentado a esse livro. Temos de compreender o sistema judaico de propriedade da terra para entender essa cena. O homem que fica sobre a pobre, que ficava pobre e tinha que vender a sua terra, ou a si mesmo podia ser redimido por um parente resgatador. Ou seja, eu tenho uma dívida e eu tenho para pagar essa dívida, eu vendo a minha propriedade e pago a dívida. Ou eu posso levantar, e aí é uma preferência de compra, que um parente próximo venha, compra a minha propriedade e então eu pague a minha dívida. E você pode lembrar do relato de Ruth, né? Também você pode verificar isso no livro de Jeremias, capítulo 32. E essa lei, ela está ali em Levítico, capítulo 25. As referências estão aí no slide. Procure aí, anote, depois vai lá, leia, para que você possa se atentar e a crescer no seu estudo conosco. Esse resgatador tinha de ser um parente bem próximo, que estivesse disposto. Quando eu falo bem próximo, não é de proximidade, ou o parente mais próximo detinha essa preferência de poder resgatar a dívida. Então, e isso, né, e libertar, propriamente dito, o parente. Toda a criação, preste atenção nisso, está sob a escravidão do pecado, de Satanás e da morte. Porém agora, Cristo, nosso parente redentor, libertará a criação. Deus deixa evidente que apenas Cristo pode redimir. Nenhum santo em glória, nenhuma pessoa sobre a terra, nenhuma alma no mundo da morte poderia pegar esse livro. Ninguém é digno
de fazer isso. Nesse momento, João ele chora, e você pode continuar isso, né? Verso de número 4 diz assim: olha, eu chorava muito de João, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. João chorou por várias razões. A primeira, ele ansiava por ver a criação livre da escravidão. Ele estava sofrendo na própria vida isso. Segundo, ele queria o cumprimento da promessa do capítulo 4, verso de número 1. Lembra o que está escrito lá? Capítulo 4, verso 1, diz assim, ó: depois dessas coisas, olhei para diante de mim, e uma porta estava aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei as coisas que hão de acontecer. Então havia essa expectativa no coração de João das coisas que ainda haveriam de acontecer, e ele ansiava por isso. Terceiro motivo pelo qual João chorava: ele sabia que nunca se cumpriram as promessas do Antigo Testamento para Israel, a menos que esse livro, nunca se cumpririam a menos que esse livro fosse aberto. Eu vou dar uma pausa para te explicar um pouco. A crença comum entende que Jesus veio para os judeus não aceitaram o testemunho de Jesus, e então Jesus direcionou esse testemunho não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Mas há uma promessa que quando a igreja for arrebatada, caberá aos judeus convertidos ao Cristo, que reconhecerem em Cristo a figura do Messias, cumprirá a eles o testemunho nos últimos tempos. Mas vamos seguir. João compartilha o gemido de Romanos 8, 22 e 23. Um dos anciãos acabou com as lágrimas ao apontar para Cristo. Que gemido é isso? Fala que toda a criação geme angustiosamente, aguardando o momento que aquilo que é mortal seja revestido da imortalidade. Todo sofrimento é uma declaração que nós vivemos dentro de um receptáculo destinado ao pó, porque do pó se originou. Mas há uma promessa que esse sofrer, ele é transitório e ele será suplantado por algo eterno. Só que quando João está chorando, no verso de número 2, no verso de número 4, ele fala que chora. Então no verso 5, um dos anciãos dá uma cutucada nele e fala assim: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Porém, olha que interessante o texto. O leão do verso 5 leva-nos a Gênesis capítulo 49. Leia aí na sua casa, pega a sua Bíblia. E fala da realeza de Jesus na família de Davi. A raiz de Davi refere-se à divindade dele, àquele que por meio de Davi veio, conforme Isaías 11. Lê lá versos 1 e 10. Cristo é digno de abrir o livro, porque venceu. E isso pode ser reafirmado, conforme já falamos naquela fórmula textual usada por Cristo às 7 igrejas, que venceu, capítulos 2, nos versos 7, 11, 17 e 26. Conquistou, conforme está escrito ali no capítulo 6, no verso 2, e foi o vencedor, conforme descrito no capítulo 15 de Apocalipse, verso 2. O Cordeiro venceu, conforme Apocalipse 17, verso de número 14. É interessante você observar isso. João começa a chorar, chora de forma copiosa, mas um dos anciãos exorta João, chama a atenção de João, apontando para um leão. Não é isso que está no verso de número 5? Porém,
Preste atenção. Porém, João procurou um leão, mas viu um cordeiro. O leão e o cordeiro mostram as duas ênfases das profecias do Antigo Testamento. Cristo, como leão, conquista e reina. Como cordeiro, morre pelos pecados do mundo. Não podemos separar o sofrimento e a glória. Conforme Lucas 24, 26 e 1 Pedro 1,11, nem a coroa da cruz. É digno de nota o fato de Apocalipse referir-se 30 vezes a Cristo como cordeiro. Na verdade, podíamos resumir a Bíblia na trilha do tema do cordeiro. Vamos ver o que está escrito lá no verso 6? Lembra? Verso 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis o leão. Verso 6. Depois vi um cordeiro. João vê um cordeiro. Só que esse cordeiro tinha um aspecto. E o aspecto é o que qualifica a visão de João, dizendo que parecia ter estado morto. Estava, passado, não está mais. Tremendo, né? Em Gênesis 22, 7, Isaac pergunta para o seu pai, está lembrado? Onde está o cordeiro? João Batista, quando ele olha e vê Jesus vindo até ele naquele momento do batismo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Agora João descreve: digno é o Cordeiro, digno és. Veja também Êxodo capítulo 12 e Isaías 53. O significado literal da palavra morto é cortado a garganta para um sacrifício. Isso é o que a Bíblia diz sobre o termo imolar o cordeiro. A morte e a ressurreição dele provam que é digno de pegar o livro e de abrir os selos, porque Cristo não foi morto. Ele foi oferecido como um sacrifício. Os anciãos, representantes da igreja glorificada, quando eu falo a igreja glorificada, eu estou referindo ao seguinte termo: o céu é a glória de Cristo. A igreja glorificada é a igreja que está na glória, é a igreja que está nos céus. São os salvos daquele presente momento, é os crentes que estão ali vivendo as bodas do Cordeiro. Os anciãos representam a igreja glorificada do Velho Testamento e a igreja glorificada do Novo Testamento, né? Eles entoavam louvores a ele e magnificam a sua morte pela redenção de toda a criação. O céu entoa cânticos e falam da cruz. Abre parênteses. Existe um grande número de pessoas que afirmam que o sono da morte é o sono da inconsciência, que aqueles que estarão no céu não lembrarão das coisas que estavam vivendo ou que vivenciavam na terra. Pergunto, se João viu o cordeiro como tendo sido morto, ele morreu aonde? Se Jesus venceu o pecado, a morte, aonde foi isso? Se nós somos honrados ou condenados no céu, são referentes às obras praticadas aonde? Então tudo aquilo que nós fazemos neste mundo ecoa na eternidade. E tudo aquilo que Cristo fez neste mundo é para a eternidade. Então, sim, eu particularmente, nota, grifo pessoal, creio que não apenas haverá memória, recordação, como todas as coisas serão transparentes quanto a isso. Neste momento, não traga esse texto, seja bastante prudente para nenhum tipo de aspecto, a nenhum tipo de relacionamento com qualquer tipo de ente querido que porventura você possa ter perdido, ou supostamente perdido, porque se está em Cristo não perdeu, mas o texto não fala disso. Não é o momento de trazer qualquer dor, por mais nobre que seja, para o estudo. Nós estamos falando de um momento de honra e de glória a Cristo, ao Cordeiro de Deus, por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele suportou, por tudo aquilo que ele viveu, e ele testificou ser digno
de todas as honras, louvores e glória. Continuando, isso não quer dizer que os cristãos sobre a terra têm acesso aos crentes que agora estão no céu. Não é? A parábola do rico e do Lázaro, existe um abismo, né? Existe um abismo. As passagens de Mateus 6, 9, 11 e 8, 1, 6 afirmam que um dia Deus responderá às orações do seu povo, do povo que sofreu perseguição e aprovação por causa da fé que professavam. Há centenas de anos, o povo de Deus ora pelo retorno de Cristo e pela correção dos erros do mundo. Um dia Deus responderá essas orações. Nota pessoal 2. Será se o Senhor já não está começando a responder essas orações? Fecha a nota. A expectativa deles é de que reinarão sobre a terra, conforme está no verso 10. Essa é outra prova de que um dia Cristo reinará sobre um reino real na terra, e isso é uma crença comum, que haverá um reino físico, né? Aquela questão do milênio, né? Se há milenista, pós-milenista, né? Ou milenista. Falaremos nisso posteriormente, ok? Vamos falar um pouco sobre as hostes proclamadoras, conforme o capítulo 5, né? Do verso de número 11 a 14. A palavra hoste, né, talvez possa soar um pouco difícil de entender, mas ele é um termo de origem de latim e designa uma tropa ou um corpo de exército. Então, quando eu falo hostes, eu não estou falando de hostilidade, eu estou falando de um aglomerado, de agrupamento de algum tipo de situação. Vamos então para o texto. Capítulo 5, versos 11 a 14, diz assim: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes, e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, e assim segue. Os anciãos entoavam cânticos, mas os anjos proclamavam em grande voz. Tá? Há uma tradução de proclamar para cantar. Muitos traduzem como cantar. A Bíblia não apresenta nenhuma evidência que anjos cantem, ou que anjos são feitos para cantar. Jó 38:7 afirma que na criação rejubilavam todos os filhos de Deus, os anjos, não que entoavam cânticos. Lucas 2, dos versos 13 e 14, relata que os anjos do Natal louvavam a Deus dizendo, não cantando. No céu, multidões de anjos juntaram as vozes em um grande clamor de louvor quando o Cordeiro pegou o livro, mas não dá para entender que cantaram ou que cantaram junto com eles. É interessante entender isso por um motivo, tá? O cantar é um privilégio reservado aos santos do Senhor, que vivenciam a alegria da salvação. Ou seja, é a gratidão por um feito, é o louvor. Os anjos não podem fazer muitas coisas que os santos não podem. Todavia, não podem vivenciar a salvação, porque eles não estiveram perdidos, nem entoar cânticos de louvor ao Cordeiro com os santos. Veja Daniel capítulo 7, verso de número 10, a respeito do número de anjos. Apenas Cristo é digno de louvor. É interessante contrastar essa doxologia. Doxologia é um texto em forma de louvor, né? Com a vida terrena de Cristo, seus inimigos disseram que merecia morrer, conforme João 19:7, digno de morte. Porém os anjos declaram, os anjos proclamam: digno é de receber força, sabedoria, honra, glória e louvor. Louvor. Tremendo, né? Os homens
acusaram acusaram Jesus de trabalhar por meio do diabo, segundo Mateus 12, 24. É por Beelzebul que ele expulsa Satanás. Todavia os anjos proclamam que ele é digno do poder. Ele merece todas as riquezas, apesar de ter se feito pobre por nossa causa, segundo Coríntios, segundo a carta de 2 Coríntios, capítulo de número 8, verso 9. Para o pecador, a palavra da cruz é loucura, conforme 1 carta aos Coríntios 1,18, mas para os anjos é sabedoria. Na terra, Jesus foi crucificado em fraqueza, segundo a 2 carta de Coríntios, capítulo 13, verso 4. Mas no céu, ele é proclamado em grande voz por seu poder. Ele, embora desonrado na terra, foi honrado em glória. Hoje, ele é tanto o receptáculo como o doador de todas as bênçãos. Tremendo isso, não é verdade? Glória a Deus. Toda a criação se juntou para honrar ao Senhor Jesus Cristo após o louvor dos anjos. A expressão toda criatura sugere que toda a criação antecipa a redenção que virá quando, por fim, Cristo derrotar o inimigo e estabelecer o seu reino. Compare os versículos 13 com Filipenses, versículo 13 do capítulo 5 com Filipenses 2, de 10 a 11. E com Colossenses capítulo 1, verso 20. Toda a criação louva a Deus Pai e o Deus Filho. Veja João 5,23. Muitas pessoas dizem: adoro a Deus, mas não a Jesus Cristo. Ignorar Cristo é um insulto ao Pai. No céu, todo anjo e todo santo arrebatado honrarão e louvarão o Pai e o Filho. Tremendo, né, gente? Eita Deus! Cristo está para abrir os selos. Há essa expectativa. Toda a história convergindo para um momento. Sabe por quê? Depois que ele desatar, que ele quebrar, né? Abrir não é abrir, ele quebra, ele destrava. Cada selo aberto vai ser uma sucessão de acontecimentos. Eu sempre falo nas ministrações que a misericórdia de Deus precede o juízo. Ou seja, antes de Deus exercer o seu juízo, ele transborda em misericórdia. Porém, quando vier a misericórdia, quando vier o juízo de Deus, será o juízo sem misericórdia. Então, esse momento ele é o clímax que converge toda a história da criação. A partir do momento que o primeiro selo for aberto, se desenrolará uma sucessão de acontecimentos em que Deus irá julgar o homem por causa de toda a maldade e de todo o pecado. Tá? Cristo está para abrir os selos e derramar julgamentos sobre o mundo. Tenham em mente o propósito duplo da tribulação. Esse momento ele vai punir todas as nações por seus pecados, principalmente pela forma como trataram o seu povo. E vai purgar, vai purificar Israel e preparar um remanescente crente para receber Cristo quando ele vier em glória, segundo Apocalipse, capítulo 19, verso de número 11. Os habitantes da terra, preste atenção nisso. Os habitantes da terra ignoram essa cena gloriosa que acontece no céu. Eles, nos dias de Noé e de Ló, seguem seu caminho e comem e bebem e ignoram as admoestações, as advertências, o chamamento de Deus. Por isso, o Cordeiro abrirá o livro e o julgamento cairá sobre a terra. É muito importante que você seja salvo agora, enquanto ainda há oportunidade. Pergunto para você:
Como está a sua vida e o seu coração diante de Deus hoje? E pergunto uma outra pergunta: o que você tem feito a respeito disso? Nós precisamos pregar Jesus. Não porque se nós não pregarmos, o mundo irá se perder. Nós precisamos pregar Jesus, porque o mundo está perdido sem Cristo. E é necessário que todo mundo, que todo ser humano, em todas as áreas, em todas as partes do mundo, Deus está proclamando em uma só voz que se arrependam, que se convertam dos seus maus caminhos, voltem-se para Deus e recebam o dom da vida. Há uma mesa preparada, como diz o cântico antigo. As bodas já estão prontas. E o cordeiro está dizendo, o filho está dizendo, o noivo está dizendo: vinde para as bodas do cordeiro, todos vocês. Cristo disse: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O profeta disse que nós devíamos buscá-lo enquanto ainda pode ser encontrado. O tempo se chama hoje. Bem-vindos ao curso de Apocalipse. Bem-vindos ao momento em que Deus irá julgar as nações. Bem-vindos a um livro que não é um livro de tragédias, mas um livro de esperança. Ao que vencer estará comigo, disse Jesus. Que Deus te abençoe. Deixa eu voltar aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Os dias, ninguém sabe quantos serão. Mas eu quero aqui olhar nos seus olhos e dizer: seja quantos forem, faça valer a pena. Até a próxima. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo domingo, aqui em nossa Escola de Sabedoria, e abrindo o selo, capítulo de número 6 de Apocalipse. Até a próxima.